família abençoada do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, nós daqui, vocês daí, no Orando em Família. Shalom, boa tarde, povo lindo e abençoado, povo de Deus, como é que vocês estão? Saudades de vocês. Saudades, todo dia, né, eu falo isso. Mas é bom. Tem que melhorar esse repertório. Dá saudade. Agora é o momento de sentir saudade. Às vezes a gente tem a pessoa tão pertinho da gente, a gente não dá o valor. E agora que estamos distantes, cada um na sua casa, a gente sente saudade. Ou seja, dê valor às pessoas que Deus tem colocado na sua vida hoje. Porque amanhã vocês não podem mais ter oportunidade de tê-las em sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Carla. Saudades. A Carla, mamãe aí que deu susto, né? Foi só um alarme falso, ainda não é chegada do Miguel. Mas até domingo ele tá aí, em nome de Jesus. Vamos Beijo, dar os parabéns a Johanna, que trouxe o Noah ao mundo. Os parabéns ao Andrei, a Johanna e os avós, Yolanda e Wilson, pela chegada do Noah. Que eles sejam recebidos pelos anjos do Senhor, com saúde, felicidade, paz, proteção nesse tempo muito louco que está aí agora, nesse mundo doidão. Que ele seja recebido. Deixamos aqui nossas felicitações à família da Yolanda, do Wilson, que são avós do Noah, através da Johanna e o Andrei. Os papais aí que trouxeram ao mundo Noah. Natália França, boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Tem mais gente entrando aí, o pessoal tá entrando. A Carla, nós já falamos. Você vai entrando, vai deixando aí o seu alô aí, que a gente vai falando, vai te dando um oizinho. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero reforçar aqui o que nós falamos ontem. Todos os dias nós recebemos pedidos de oração. E nosso canal tem sido, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Toda honra seja dada a Ele. Nosso canal tem alcançado vidas e algumas pessoas sempre mandam mensagem para a gente pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E nós queremos agradecer o carinho, a confiança de vocês. Vocês são alvo das nossas orações. E nós estamos orando pela vida de vocês, são tantos pedidos, às vezes a gente não lembra de todo mundo, mas nós pedimos pelas pessoas sempre que entram aí, fazem os pedidos a gente está sempre orando pela sua família. O bom disso tudo é que a gente está gerando um hábito. Você observou que a gente está gerando um hábito junto com você de estar orando todos os dias na parte da tarde? Isso é muito bom. E isso vai virar uma rotina para a vida da gente. Isso não é só agora do nosso canal, mas isso vai virar uma rotina aí para a sua vida, orar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus pais, pelos nossos idosos que estão aí num grupo de risco terrível. Nós queremos profetizar toda sorte de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje sou eu que vou trazer o quebra-gelo e a pastora Magna, que vai estar com uma palavra aí poderosa. Ela compartilhou algo comigo aqui hoje amanhecendo, muito bom. E eu quero aqui ler uma palavra em Abacuque, a palavra que Deus me deu hoje na parte da manhã. Minha mãezinha, beijo mãezinha. Todos os dias eu mando lá uma mensagem para ela via WhatsApp. Ela vem sempre aqui, minha intercessora nata, que sempre está conosco aí, intercedendo e orando por nós. Abacuque, capítulo de número 3, é uma palavra que eu quero hoje ler, né? Que Deus deixou no meu coração. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim: a oração do profeta Abacuque. Não é palavra ainda não, tá? A pastora Magna que vai trazer a mensagem hoje. Isso aqui é só para a gente aguardar o pessoal entrar aí e trazer uma palavra hoje para sua reflexão. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Abacuque 3, 1 e 2. Verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu quero falar rapidinho sobre essa palavra. Eu acordei pensando nela e eu estava olhando na internet hoje como as pessoas estão trocando acusações. A rede social é muito boa, por exemplo, para as igrejas, os membros, as pessoas que estão fazendo live, palavra e oração. Isso está sendo fenomenal. Eu estou amando isso acontecer. Cada casa é uma igreja aí que está cultuando ao Senhor. Mas por um outro lado, eu estou vendo tanta gente, mas tanta gente em discórdia,
Tanta gente atacando o outro por causa de política, por causa de auxílio, zombando da nação, zombando do auxílio que está sendo dado, dos governantes. E eu vejo mais as pessoas postando, eu estou falando de crentes, principalmente dos crentes, postando tanto ataque às autoridades, e eu não estou falando de partido não, mas eu não vejo uma palavra de oração nas suas redes sociais. As pessoas, o diabo está ganhando uma grande parte nessa área aí, as pessoas estão deixando se levar, vou falar por que eu estou falando isso. Estão se deixando levar pelos ataques mais do que as orações. Vai orar, gente. Vai para a rede social, vai proclamar a palavra de jejum, de oração, sabe? Deixa um versículo. Não vomite a sua alma, não, apesar que cada um fala do que está cheio, né? Tem gente que vai falar de amargura, igual eu preguei ontem aqui, então fale de amargura. Mas cura a sua alma, não entra nessa live, nessa linha aí, não. Fuja dessa linha, eu vou te falar por quê. O profeta Abacuque, ele fala assim, analisa junto comigo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele recebeu uma revelação de Deus. O profeta Abacuque recebeu uma revelação de Deus. Ele ouviu e temeu. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela que ouve o Senhor e tem um temor, porque ouviu. Porque não é qualquer fala. Não sou eu contando uma notícia ou uma história para minha esposa, mas é o Deus Todo-Poderoso que está te revelando algo. Então escuta isso, ele fala assim, ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai orar, ele vai falar assim, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe o que significa avivar? Avivar significa trazer vida a quem não está morto. E nessa história aqui de Sigionote, que é a cidade de Sigionote, Abacuque ele vai receber uma revelação de um povo que estava fraco, debilitado, uma crise de fome que havia na face da terra. Então ele recebe essa revelação com a revelação de orar, de interceder. E aí depois ele ouvir a voz do Senhor, ele fala assim, aviva, Senhor, a obra no meio dos anos. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, esse povo que está fraco, Senhor, esse povo que está sem direção, aviva eles, traz o espírito de vida. Ele não vai acusar, ele não vai apontar essas pessoas. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus revela a profetas e Deus não mostra nada para fofoqueiros. Se Deus está te mostrando alguma coisa, é para você orar. Se você entendeu que o governo está errado, vai orar pelo governo. Se você entendeu que pessoas estão erradas, vão orar por essas pessoas. Porque de acusador já basta o diabo. Deus não revelou nada para o diabo, mas revela para os profetas. Só que muitos profetas estão virando fofoqueiros. Telemarketing do inferno. Então guarda a tua boca, guarda o teu coração. Se alguma coisa você teve entendimento, se você viu uma falha de algum órgão, de alguma coisa, de alguma pessoa, se você viu alguém errando, fala, Senhor, aviva essa vida, aviva, Senhor, traz direção ao nosso governo, que eles sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo, mas é que não ora para fazer aquilo que você quer não, mas ora para aquilo que seja direção de Deus, porque se você orar para fazer aquilo que você quer, meu irmão, o outro vai estar orando do jeito dele, Deus não vai atender esse tipo de oração, é para que seja feita a vontade de Deus, até porque Romanos 13 diz que todas as autoridades são constituídas por Deus, e quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. Então vai orar, fecha a tua boca de ficar falando besteira no Facebook. Tem um monte de pessoas aí vendo o teu testemunho de que você está aí combatendo política. Nesse tempo, é o tempo da igreja, de ser igreja mesmo, de ser hospital espiritual para esse povo. Então Abacuque, quando ele recebe essa revelação, sabe o que ele faz? Ele vai então interceder pelo povo. Se Deus te revelou, se coloque como um profeta e não como um fofoqueiro, não como um espalhador de contenda. Vai lá, dobra os teus joelhos se você viu algo de errado e dobra. Se você viu alguém errando, dobra os teus joelhos e ora por ele, por ela. Se você já ora, redobre as suas orações, sinal que está orando pouco. Então faça isso, não se coloque como um canal do inferno não, mas se coloque como um porta-voz de Deus. E eu quero deixar essa palavra aqui para você nesse dia, porque o Senhor, tenho certeza que Ele está falando ao teu coração, amém? Pastora Magna que vai estar trazendo aí a palavra. Antes eu quero te pedir rapidinho, para você depois ir lá no YouTube, quero agradecer as pessoas que já se inscreveram, alguns que já estão se inscrevendo, já ia falar CTMF, Meu Lar Uma Igreja, vai lá no YouTube, nós tiramos o CTMF para poder facilitar, Meu Lar Uma Igreja, vai lá e se inscreve, e quando você se inscrever, clica lá no sininho para receber as notificações, porque as nossas transmissões estão indo para lá. Outra coisa, nós não íamos criar, mas criamos um canal no Instagram, e a gente vai estar mandando para vocês, e depois vocês procuram lá, Meu Lar Uma Igreja, tudo junto, Meu Lar Uma Igreja. E segue a gente lá no Instagram, que as mensagens e vídeos também vão estar por lá, tá bom? No final a gente lembra de novo. Amém! Eu sempre falo muito, acho que foi você. Não, falei muito hoje. Não, mas falou que era necessário. Nem 10 minutos, ó. Porque a gente está se contaminando muito, né, pastor Rogério, pelas redes sociais.
Muita gente contaminada, não é do vírus, não. O vírus da contenda nas redes sociais. É verdade. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, 2 Reis 4, a partir do versículo 8, eu creio que Deus tem uma palavra poderosa, né, para completar junto com o pastor Rogério. Ele estava falando sobre o profeta e eu vou falar também, pastor Rogério, sobre o profeta. É de Deus. Então hoje houve uma junção espiritual nisso tudo aí. Eu amo essa palavra, junção. Houve aquele ajuntamento, aquela junção de tudo, aquela ligação de tudo. 2 Reis 4, a partir do versículo 8, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali, se retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Só até aqui. Depois eu vou continuar lendo alguns versículos. Antes de tudo, eu peço que você compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que hoje Deus ele vai falar no lar e na necessidade de uma pessoa, de várias pessoas. Então compartilhe, porque você também que está aí do outro lado assistindo, você é um instrumento de Deus, porque você está compartilhando a palavra do reino dos céus. Essa palavra diz sobre uma mulher bem-sucedida financeiramente. Aqui vem dizendo que ela era uma mulher rica. Eu não quero dizer que ela era rica, pastor Rogério, só nas suas finanças, mas era rica em qualidade. Era uma mulher que tinha discernimento, uma mulher observadora, hospitaleira e caridosa. Era uma mulher que tinha várias qualidades que também enriquecia a vida dessa mulher. E essa mulher, ela tinha observado, Eliseu sempre passava por aquela localidade ali em Sunem, e ela observou que todas as vezes que ele passava, ele comia na casa dela o pão, mas não tinha onde descansar. E aquela mulher se preocupou com o bem-estar daquele profeta que representava a voz de Deus. Em outras pregações, o pastor Rogério já falou, eu também já falei, o que simbolizava o profeta naquela época era a voz de Deus na terra. Assim como o sacerdote era a voz do povo para Deus, o profeta era a voz de Deus para o povo. Então ele representava, o profeta era a própria representação de Deus, a própria voz de Deus na terra para o ser humano. E aquela mulher observou que Eliseu passava por ali, comia, mas não tinha onde descansar. Nós sabemos que todos nós, depois do almoço, existem aquelas pessoas que adoram, como eu, tirar um cochilo de tarde. E não é pecado, né? A gente tirar aquele sonozinho, descansar um pouquinho, recuperar as energias para continuar o nosso dia. Tem pessoas que estão dormindo demais na quarentena. Oh, meu Deus! Então, com Eliseu não era diferente, ele se alimentou e ela notou que ele precisava ter um lugar para descansar. E aquela mulher, ela se preocupou com aquele homem, falou com o seu marido: vamos fazer um pequeno quarto junto ao nosso muro, e ali vamos colocar mesa, cadeira, cama e um candeeiro. Quando ele acabar de fazer a sua refeição, ele vai descansar naquele quarto. E o que eu estava compartilhando hoje com o pastor Rogério foi que o mais interessante nisso tudo, para completar a palavra que o pastor Rogério falou ontem, que não se toma decisões sozinho, como Elimeleque, né, levou a sua família lá para Moabe, tirou de Belém de Judá e foi para Moabe no momento de escassez, e lá toda a família pereceu por causa de uma decisão sem diálogo, sem compartilhamento. Eles não compartilhavam da mesma decisão. Uma pessoa se baseou naquilo e foi o que aconteceu. E aqui já foi diferente. Aqui vê que aquela mulher, ela compartilhou com o marido o desejo que estava no coração dela em honrar aquele profeta, aquele homem de Deus. Ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas olham para você e conseguem ver Deus na sua vida? É verdade. Aonde você está? Você é representação de Deus no seu trabalho? Você é representação de Deus na sua faculdade, no meio dos seus amigos ou no meio da sua família? Você representa Deus? As pessoas conseguem ver Deus nas suas atitudes?
E aqui aquela mulher olhou e ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. O comportamento daquele homem dizia tudo já sobre ele, que ele era um servo, ele era um profeta de Deus. E ela foi e comunicou ao marido dela, vamos fazer. Você vê que ela não toma uma decisão sozinha, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Ela podia muito bem, pastor Rogério, pegar o dinheiro e financiar o conforto daquele profeta, mas ela foi e compartilhou os planos, os desejos do coração dela juntamente com o marido, e ali foi tomada uma decisão em conjunto. E é isso que eu quero falar com você, de acordo com o que o pastor Rogério pregou ontem. Querido, a Bíblia mesmo fala que andarão dois juntos se não tiverem como acordo. Não tem como você caminhar com uma pessoa que discorda ou pensa diferente de você. Principalmente o cônjuge. A gente tem que pensar igual, tomar as decisões baseadas não somente em um, mas em toda a família. O que vai beneficiar não somente um lado, mas vai favorecer a família inteira. E aqui aquela mulher, ela toma essa decisão. E aí ela vai ali, ela fala assim, eu quero a presença de Deus dentro da minha casa. Praticamente com essa atitude que ela tomou em fazer um quarto junto ao muro que ela morava, ela falou, eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus dentro da minha casa. Eu quero essa voz profética, a representação de Deus na minha família. É isso que você tem que fazer nesses dias. A sua casa tem que ser um lugar da habitação do Espírito Santo, da presença de Deus. E aquela mulher, ela se preocupou com aquele profeta. E o profeta, quando saiu dali, todas as vezes que ele comia, ele descansava naquele quarto. Ela beneficiou a obra, ela financiou o reino de Deus através daquela doação para aquele homem. E Eliseu, ele se sentiu na obrigação de abençoar a sunamita. E aí ele pergunta a Geazi chama a mulher sunamita e pergunta o que ela precisa, e ela olha e ela fala assim, eu não preciso de nada, porque quem tem Deus já é suprido, querido. Ainda que você venha passar necessidades, no meio da necessidade, Deus, ele supre a sua vida, ele não te deixa em falta, e se vier a faltar, ele vai prover na sua vida. E ela falou, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu preciso. Mas Geazi, que era um rapaz também que observava as coisas, depois eu vou te falar por que Geazi era desse jeito. Geazi observou que o marido da mulher sunamita era um homem de idade e que eles não tinham filhos. E ele fala para Eliseu, Eliseu não ouve da boca da sunamita que não tem filho, mas ouve da boca de Geazi. Ela não tem filho e o marido é avançado de idade. E Eliseu profetiza, daqui a 1 ano tu terás um filho. No momento ela fica meio incrédula. Como pode eu, uma mulher de idade, meu marido um homem de idade, e se até agora eu não tive filhos, vai ser agora? Não brinca comigo, profeta. Na hora, ela não deu crédito à palavra do profeta. Talvez isso está acontecendo contigo. Deus tem usado pessoas para profetizar boas novas, um bom tempo no meio da dificuldade, mas você só consegue enxergar o seu quadro positivo. Você só consegue ver as coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Aquela mulher olhou para as condições dela, física e do marido, e viu que não tinha condição. Mas eu quero te dizer, porventura, haveria alguma coisa impossível para o seu Deus? Será que existia impossível para ela? Era impossível, mas para Deus não. E aí Deus usa Eliseu e Eliseu profetiza, daqui a 1 ano terás um filho. E assim acontece na vida daquela mulher. Em determinado tempo, lá no versículo 17, diz que ela concebeu e deu à luz um menino. E a criança foi crescendo. E aí o que acontece com essa família? O que estava faltando, pastor Rogério, para acrescentar aquela família, para melhorar o quadro ainda daquela família, porque eram pessoas bem-sucedidas, era uma criança. Eu quero profetizar que aquilo que está faltando como tempero, como a solução para a sua casa, Deus vai te enviar hoje em nome de Jesus. A totalidade, você será completa, a sua alegria será completa em Deus. Em Deus. É Deus que vai suprir as suas necessidades. E aí aquela mulher, ela tem um filho. E determinado tempo a criança cresce. E ela permite que o filho dela, a criança, vai junto com seu marido trabalhar num dia de sol, num dia quente. E aquela criança, ela sente muita dor de cabeça. Lá no versículo 19 você vai ver que aquela criança, ela começa a sentir dor de cabeça e passa mal. Eu creio que era uma insolação por causa do tempo. E o seu marido pede com que alguns servos levem aquela criança e entregue à sua mãe. E quando chega dentro de casa, a criança morre. É aí que Deus vai começar a falar com você. A criança morre.
Já aconteceu com você? Você planeja o seu sonho, um projeto de vida, tem tudo para dar certo, as coisas começam a acontecer. Esse ano começou muito bem. Apesar que 2019 foi um ano difícil para todo mundo. Tivemos muitas perdas, muitas calamidades e acidentes, mas chegou em janeiro, as coisas começaram a vir soprar um vento favorável e do nada veio essa enfermidade, esse vírus. E aí todos os seus planos hoje foi por água abaixo, porque você não pode sair de dentro de casa, você não pode mais trabalhar, você não pode ir para a escola. Muitas coisas que você precisa resolver, você está resolvendo pelo celular, no aplicativo. E a tua vida começa a entrar numa turbulação só. Mas tinha tudo para dar certo. E aí quando Deus ele vai lá, ele supre isso, ele vai lá e dá aquele filho para a mulher sunamita, do nada, quando ela começa a desfrutar do que é ser mãe, porque eu acho que não tem sonho melhor realizado na vida da gente do que ser mãe. E quando ela consegue ser mãe, realizar o sonho da maternidade, a criança morre. Aquilo que Deus um dia liberou sobre a sua vida, que estava nas suas mãos, você perdeu. E aí eu fico pensando, por quê? Porque muitas vezes a gente não faz manutenção daquilo que Deus nos entregou. Pedimos com tanta vontade, agarramos com tanta convicção, mas na hora que Deus nos proporciona, a gente relaxa. O que uma criança pequena estaria fazendo agora, trabalhando no meio de adultos, debaixo de um sol quente daquele num deserto? Certamente aquela criança foi acometida de uma insolação e morreu. Como pode? Mas aí agora, no meio da dificuldade, no meio da crise, não é momento de trocas de acusações. O marido manda com que os servos levem a criança para a mãe e entregue a mãe, mas ele continua trabalhando. E quando a criança chega, passa mal e morre. E quando o marido chega do trabalho, a mulher vai e está de saída. Ela manda com que os servos peguem um jumento e cuide de tudo da viagem, que ela vai atrás do profeta. E quando o marido chega em casa, ele fala assim, vai aonde? Eu vou até o profeta, e ele fala, ainda não é lua nova, ainda não é sábado. Por que não é lua nova? Em Números fala, eu estava estudando, em Números 28, do 11 ao 15, fala sobre a oferta, o holocausto, né, os sacrifícios que eram prestados durante a lua nova. Então, quando ele fala, ainda não é lua nova, você vai atrás do profeta para quê? Se não é o tempo dos sacrifícios, do holocausto, não é tempo disso agora. E nem é sábado, porque era um dia específico que o povo descansava, que o povo ia buscar a voz, só ficava ali ouvindo a voz de Deus. Mas ela fala assim, vai tudo bem, eu vou atrás do profeta e vai. Você vê que ela não comunica nada ao seu marido e ela sai. E ela vai atrás do profeta. Eu quero te dizer uma coisa, se o problema se instalou na sua casa e Deus te deu sabedoria... Pastor Rogério essa semana pregou sobre inteligência emocional. Isso. Não foi isso? 2 dias seguidos. 2 dias, Rogério falou, se Deus te deu a sabedoria para resolver esse problema, seja a solução. Não intensifique mais a situação que vocês estão vivendo. Aquela mulher, ela poderia chegar dentro de casa do marido e falar, por causa de você ele morreu, você não tinha que levar ele para o sol. E ele ia falar, e por que você como mãe não impediu? Ia ser uma troca de acusação e o problema ia se intensificar mais. Ela já estava com o filho morto, ela tinha que pensar, naquele momento eu creio que ela pediu direção de Deus. É o que eu quero falar para você hoje. No meio da sua crise, peça direção a Deus. Isso. Ore ao Senhor de como você vai proceder, peça a Ele estratégias do céu. Não vá para as redes sociais, não ligue para amiga, não mande mensagem. Você tem um Deus que é poderoso, que está contigo a todo momento. Aquela mulher, ela nem pediu ajuda, ela simplesmente falou assim, eu vou resolver essa situação. Meu marido chegou cansado em casa. E o marido chegou e foi para dentro de casa, e ela saiu para resolver. Existem mulheres que o marido chega dentro de casa do trabalho, está faltando água, está faltando luz, como é que vai ser agora? A compra, pastor Rogério, como é que vai ser? Reclama do vizinho que brigou com ela, vai botar em reclama briga. Do vizinho, reclama dos filhos, aí o marido chega de cabeça quente do trabalho, vai tomar uma atitude de cabeça quente e precipitado, e aí está aí formada a desgraça. Tudo isso porque faltou o quê? Sabedoria, inteligência emocional.
né? Faltou ela simplesmente parar um momento e pedir o discernimento a Deus. E aquela mulher, ela sabia da solução. Porque se o profeta liberou uma palavra, seria através do profeta que veria a solução. Se Deus liberou uma palavra na sua vida, Ele é a solução para todos os problemas que vierem também de acordo com aquilo que Ele profetizou. E aí aquela mulher, ela sai na direção ao profeta. De longe Eliseu avista aquela mulher e fala assim: vai lá, Geazi, pergunta a ela se vai bem com ela. E Geazi, vai bem contigo? Ela, vai bem. Vai bem com teu marido? Ela, vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Aí era a oportunidade dela chegar e falar assim: não vai bem com meu filho morreu. Não, mas ela falou: vai tudo bem. Porque ela sabia que o mesmo homem que liberou uma palavra para ela gerar um filho sem ela ter condição, aquele homem era usado por Deus. E ela sabia que a solução do problema estava na vida daquele homem. Tinha Deus na vida daquele homem. Tudo isso que eu quero te dizer hoje, não perca o foco, não perca a sua fé. A tua fé não tem que estar baseada nas coisas que você está vendo, mas na coisa que você está crendo. Muitas vezes nós somos levados por vista, mas você tem que ser guiado por fé. Naquele momento, Eliseu pergunta se vai tudo bem, e ela fala que vai tudo bem. Vai bem com o marido, vai bem com ela e vai bem com o filho. Deus se preocupa com a sua casa. Deus se preocupa com a sua família. Qual é o seu histórico que você tem passado da sua família para os outros? Quando os outros perguntam como é que está seu casamento, como é que estão seus filhos, como está a sua família. Tem pessoas que não precisam nem do diabo para combater contra a casa dela, porque ela mesma se torna inimigo da casa dela. Ela começa a favorecer informações contrárias, dizendo que o casamento está ruim, dizendo que os filhos não prestam, que o marido não presta. Ei, você não precisa fornecer armas para o seu inimigo lutar contra você. Você precisa dobrar o seu joelho e crer na palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida. Uma palavra de vida. Eliseu profetizou que haveria vida naquele ventre. E aí diz que a Eliseu pega para ela, fala assim: olha, meu filho morreu, Eliseu. E aí? Tu que liberou essa palavra. E Eliseu pega o bordão e fala: Geazi, vai lá e coloca o bordão sobre o menino. Mas quando Eliseu pede isso, lá no versículo 30, você vai ver que ela fala assim: olha, tudo bem, ele pode até ir, mas eu não te largarei. E aí Eliseu sente que aquela mulher está convicta, ela está apegada ao profeta, a palavra liberada de Deus. E Eliseu, ao mesmo tempo que manda Geazi botar o bordão sobre o menino para ressuscitar o menino, ele também se levanta e vai de encontro juntamente com ela, em direção do lar dela. E quando ele está em direção ao lar dela, Geazi volta e fala assim: olha, eu não consegui ressuscitar o menino. Nem todo mundo que se apresentar a você vai conseguir resolver o seu problema. Existem pessoas que são levantadas, qualificadas por Deus para trazer a solução do seu problema. Ou seja, não compartilhe coisas com pessoas que não têm maturidade para lidar com a situação. Pastor Rogério, ele tem uma frase que marca muito a minha vida. É simples, você pode até achar engraçado. Eu entro numa garagem e não sou carro. Não é isso? Eu entro numa garagem, nem por isso eu sou um carro. Não é porque eu ando com um profeta que aquele dia eu vou ser profeta. Geazi andava com o profeta Eliseu, mas ele não tinha a qualificação de Deus para exercer o ministério de profeta. Deus, ele qualificou Eliseu como profeta. Muitas vezes em falar em línguas não vai te fazer de profeta, querido. Mas a sua vida em Deus, a sua vida com Deus te faz um profeta. E aí diz que Geazi não consegue resolver esse problema. E Eliseu entra em ação. E diz que Eliseu fecha a porta do quarto. Fecha a porta. E se você for ler na tua casa, você vai ver em Mateus 6,6 fala sobre isso. Que quando for orar o teu pai, entra no teu quarto e ora o teu pai que está em secreto. E ele te responderá. Ou seja, Eliseu entrou dentro do quarto que um dia aquela mulher colocou a cama para ele, pastor. Ela jamais saberia que a cama que ela fez para o profeta deitar, aí está um segredo que Deus vai te dar. A cama que ela fez para o profeta descansar, seria a mesma cama que ela iria deitar o filho dela morto. Eu quero te dizer que cama é lugar de quem dorme, não é lugar de morto. Ela poderia naquele momento enrolar o filho dela e mandar enterrar. Mas ela colocou ali porque ela sabia: meu filho, ela mesma trouxe a existência que lhe existia. Meu filho não está morto, meu filho está adormecido e com uma palavra ele vai acordar desse sono. É verdade.
Não foi o que Jesus falou para Lázaro? Lázaro não está morto, Lázaro dorme, e os discípulos não entenderam. Quando Deus fala em despertar, querido, as pessoas vão pensar que está morto, mas quando Deus fala em despertar, é porque só Ele tem o poder para dar vida e tirar a vida. Cama não é lugar de morto, cama é lugar de descanso. Aquele menino estava só repousando, esperando o momento da palavra profética se cumprir na vida dele. E ela colocou aquela criança ali porque ela acreditava, ela cria que Deus ia ressuscitar aquela criança. E o profeta vai e deita o corpo sobre aquela criança. E Eliseu repete isso várias vezes. Lá no versículo 33 você vai ver. Eliseu levanta, desce, bota o corpo dele na direção e sopra sobre a narina daquela criança. E aquela criança vive, calor humano. Agora eu vou te perguntar uma coisa, pastor Rogério. Não sei se você vai entender a mesma coisa que eu. Por que Geazi não conseguiu ressuscitar o menino? Em 2 Reis 5, você vai ver por quê. Eu até anotei aqui. Porque Geazi tinha o coração em coisas e não em pessoas. 2 Reis 5, 20. Diz que quando o profeta libera uma cura sobre Naamã, o leproso, e ele vai, Naamã se sente na obrigação de abençoar o profeta, Eliseu não recebe, não quero nada. Porque profeta que é profeta não fica esperando recompensa do homem. Se você é profeta, é Deus que vai prover aquilo que você precisa. Você não precisa ficar extorquindo ninguém espiritualmente, porque a tua recompensa vem do Senhor. Profeta não faz para receber galardão do homem, para receber reconhecimento do homem. Profeta faz porque ele é a própria representação de Deus. Profeta que é profeta não tem interesse naquilo que você pode dar a ele, mas naquilo que Deus pode fornecer para ele. E Geazi, quando vai lá atrás de Naamã, quando foi curado por Eliseu, ele vai lá e Eliseu fala assim: eu não quero nada de você, porque o que eu fiz não foi eu, mas foi Deus. Foi Deus que fez. E aí Geazi corre lá em 2 Reis 5, 20 e fala assim: olha, o meu Senhor não quis nada. Depois você vem em casa, o meu Senhor não quis nada, mas agora ele mandou vir atrás de você porque chegou 2 jovens que estão precisando de dinheiro e de roupa. E aí Naamã vai e dá o que Geazi pede. Geazi tinha interesse em coisas. O coração dele estava preso em coisas materiais. Eliseu estava preso em pessoas. Ele amava pessoas. Ele fazia a vontade de Deus. Ele não fazia isso para ser reconhecido. Ele não fazia isso para ganhar fama. Querido, não use o ministério que Deus colocou na sua vida para te fazer famoso. Não use aquilo que Deus colocou, a unção que Ele derramou na sua vida para ser profeta, para te favorecer. Mas use para engrandecer o nome do Senhor e propagar o reino de Deus. O reino é dele, não é seu. Então levanta desse trono. Se você está se sentindo o rei dos reis aí, sai daí, porque existe o rei dos reis, querido. Geazi não conseguiu ressuscitar o filho da sunamita porque tinha interesse nas coisas. Tanto é, pastor, que ele olhou e conseguiu identificar o que faltava na vida daquela mulher. E ele foi lá e falou: olha, ela não tem isso, não tem aquilo. Ele achava que todo mundo pensava igual a ele, interesseiro. Quando Deus me usa o pastor Rogério para abençoar alguém, eu não espero benefício. Eu espero que aquela pessoa seja levantada, que aquela pessoa seja restabelecida, liberta, seja restaurada, porque não tem galardão, não tem recompensa maior do que ver um caído, um abatido sendo exaltado por Deus. Essa é a melhor recompensa, em saber que você é um instrumento de Deus. Então não fique extorquindo, usando o teu ministério, usando a tua vida em Deus para ganhar, né, ser favorecido. E aqui diz na palavra que Eliseu foi lá e ressuscitou o filho da sunamita. Eu quero profetizar que o teu ministério é para propagar o reino de Deus. Eu quero profetizar que hoje você não é mais o problema da tua casa, você é a solução. É isso aí. Não seja o problema na vida dos outros, seja uma solução. Se você não for uma solução, então fica quieto. Não crie problemas. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Se você tem um sonho, um plano, um projeto, que por um momento você está vendo descer por água abaixo, creia na palavra que foi liberada um dia sobre a sua vida, assim como a mulher sunamita acreditou. E se está morto, Deus é poderoso para ressuscitar novamente.
e te entregar novamente aquilo que aparentemente você tinha perdido. Eu quero profetizar a restauração, aonde existe morte, vida, aonde existe enfermidade, saúde, aonde existe tormento, libertação, aonde existe guerra, eu profetizo a paz, aonde existe escassez, a prosperidade de Deus. Amém? Que você possa ficar com essa palavra abençoada. Bata no peito e fala: eu sou um profeta que carrego a voz de Deus para o reino de Deus, não para mim. Amém? Seja esse instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Isso é bom demais. E o glorioso estudo, às vezes a gente estuda junto, e tem vezes que ela estuda e eu estudo outra palavra, revelações que Deus traz para a gente. E o curioso é como é que Deus alinha, né? Hoje você acordou com uma palavra sobre o profeta, na mesma palavra que eu acordei também falando, e principalmente sobre a direção de Deus. Duas coisas. Eu até postei na minha página hoje de manhã cedo. Não ter a direção de Deus, seja para o que for, para a criação dos seus filhos, para os seus negócios, para o teu ministério, é como dirigir um carro sem volante quando você não tem a direção de Deus. É mais ou menos desse jeito, dessa maneira aí, quando você está dirigindo algo e não coloca Deus na frente do teu propósito. Essa palavra hoje ela veio para trazer aos nossos corações um despertamento, como nós falamos no início. A gente se preocupando com quem não tem que se preocupar. Eu estou olhando tanta gente batendo nos outros na internet, batendo no governo na internet. Meu irmão, vai orar. Se você viu alguma coisa errada, para orar. Vai cuidar um pouco mais da tua casa, vai cuidar um pouco mais da tua família, sabe? Entenda o que é ser um profeta de Deus, entenda como vive um profeta de Deus. Viva esse tempo de palavra sobre a tua vida, sabe? E profeta é aquele que nunca busca honra e glória. Nós sempre falamos aqui. Aqui nós não pregamos placa, nós temos a live da nossa igreja, aos domingos. Mas esse canal aqui que Deus colocou na nossa vida é para ser profeta. É para ser profeta na vida de muitas pessoas, como tem sido as mensagens que a gente recebe durante todos os dias. E tudo isso para honra e glória dele. Para honra e glória do nome do nosso Deus. Queremos declarar essa palavra sobre a tua vida nesse dia. Queremos dizer que o Senhor vai entrar aí na tua casa, debaixo dessas palavras aí, vai trazer um tempo de restauração, vai avivar, vai trazer renovo sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós vamos orar agora. Eu quero pedir a você, por favor, que feche os olhos aí onde você estiver. Glória a Deus. Pense em alguém que você precisa liberar uma palavra sobre a vida dela, e vamos orar junto por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Deus eterno e bendito, debaixo dessa palavra que nós acabamos de ouvir, que veio do teu coração para as nossas vidas, que nós possamos entender, Senhor, o tempo da restauração, o tempo da honra, de viver como profeta, entender a palavra do profeta, Senhor, também. Nós não somos profetas únicos, e muitas das vezes nós que somos profetas dependemos de outro profeta, e que toda arrogância ela ceda lugar, que possamos ser mais flexíveis a ouvir as pessoas, como nós falamos, Senhor, a entender o que Deus usa, conforme Deus usa as pessoas, Senhor. Que o Senhor possa levantar profetas e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, assim como Abacuque falou. Ouvi a tua voz e temi, Senhor, porque um profeta, ele reconhece também um outro profeta e teme a Deus, porque Deus está na vida daquela pessoa. E nós profetizamos um tempo de bênção sobre essas famílias, um tempo de cura, um tempo de restauração. É o que nós profetizamos sobre essas casas, aqueles que estão ouvindo agora, os que ouvirão depois, ou ano que vem, o tempo que for, Senhor. Que as pessoas sejam alcançadas. Nós profetizamos cura e restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Passamos um pouquinho do nosso horário, né? Mas assim, não tinha como não falar essas palavras. Deus tinha que fazer acontecer o que Ele fez hoje. Estamos aqui terminando o nosso horário. Já estouramos já o nosso horário. Amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui. O pessoal fala, pastor, tem que estender para 1 hora, que a gente também tem compromisso. As pessoas também têm compromisso. E a gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia ao meio-dia e meia, nós estamos aqui orando com a sua casa, com a sua família. E como nós falamos no início, isso está gerando um hábito para você de estar orando. Nós sabemos que nós oramos na nossa casa, mas nós queremos transmitir isso para outras pessoas, que mais pessoas orem, que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. De repente, essa live vai entrar no lar de alguém que está no desespero, que está precisando de uma palavra de conforto e renovo. Então, marca alguém, como o pessoal está fazendo aí, ó, Bruna faz sempre, Marcelo Baracho, Bruna,
o Wallace, Carlos, o pessoal que está sempre nos ajudando aí na nossa live aí a compartilhar. Muito obrigado a vocês que entraram e se entram todos os dias. Se eu começar a falar nome aqui, eu vou esquecer de algumas pessoas. Beijo no coração. Regina, que também está sempre conosco aí, a Regina. Ela está sempre com a gente, não perde. Patrícia, Natália, todos vocês que estão conosco sempre aí. Vai lá que o nosso canal agora está fresquinho. Nós não íamos fazer, mas decidimos fazer no Instagram um canal Meu Lar Uma Igreja, tudo junto, Meu Lar Uma Igreja. Entra lá que a gente vai postar vídeos também, matéria, palavras, ministrações, ali no Instagram também, tá ok? E no nosso canal no YouTube, onde estão os vídeos todos os dias e o conteúdo que a gente vai postar ali para estudo, Meu Lar Uma Igreja, Meu Lar, uma igreja. Depois eu vou deixar o link aí no final da live para você acessar, se inscrever e ativar as notificações. Beijo no coração, amanhã meio-dia nós estaremos daqui, vocês aí mais uma vez, no Família. Shalom!